É cliente, claro, e vai viajar? Então você precisa conhecer o Passaporte Américas. Com a promoção Passaporte Américas, o plano pós-ilimitado poderá ser usado em diversos países das Américas e o valor é dividido em 12 parcelas de R$ 9,99. E promocionalmente, as contratações realizadas até 30 de novembro terão isenção das primeiras 6 parcelas. Para conhecer todas essas regrinhas e ofertas, você dá uma passadinha no Espaço Claro, mais pertinho de você, na Avenida Alberto Torres e agora também no Shopping Boulevard. E não se esqueça de confirmar se o serviço de roaming internacional e chamadas DDI já está ativo na sua linha. E aí, tá dentro? De volta no segundo bloco com a Railane Figueira, mestre em nutrição materno-infantil, tirando todas as nossas dúvidas sobre o BLW. Railane, primeiro, quais são os benefícios desse sistema, desse método para as crianças? Estimular o desenvolvimento neuromotor da criança, a mastigação, né, a questão da criança conhecer todos os sabores, a autonomia da criança, ela própria tem autonomia de dizer o quanto ela quer comer, o tempo dela. Criança, eu não tenho que ficar, quando você dá com o garfo a alimentação para a criança, você vai ofertando e às vezes ela não tem o tempo dela de falar, não quero mais. Então, quando a criança ela come, ela brinca com os alimentos, ela reconhece os alimentos e ela sabe o momento de parar, o momento da saciedade. Então, o controle de saciedade para a criança, BLW, é extremamente importante. E também toda essa questão de autonomia. Então, eu gosto desse alimento, eu como este alimento, o reconhecimento da textura, do prazer da criança em pegar o alimento, em levar na boca. Então, ela sabe, esse tem essa textura, então ela reconhece melhor cada tipo de alimento e na vida futura vai ser uma criança que vai ter mais variedades na alimentação. Vai ficar mais apto para receber vai ter uma novos alimentação tipos de mais alimento. balanceada, mais nutritiva, mais rica, né? E nesse caso, eu tô falando como mãe, né? E as mães, com certeza, que estão em casa aí vão também ter essa dúvida. A gente fica com aquela preocupação da criança não estar comendo o quanto deveria. O suficiente. O suficiente. Então, por isso que é importante procurar uma nutricionista. Porque a grande preocupação da BLW no mundo inteiro é com relação à oferta de nutrientes. Uma das preocupações é a quantidade de ferro, que a necessidade muda a partir do 6º mês. Então, assim, o leite materno já não tem a quantidade de nutrientes o suficiente. Com 6 meses, o leite materno ainda tem, mas a partir de 7, 8, essa quantidade, o bebê ele está engatinhando, ele está fazendo outras atividades, então o gasto energético é um pouquinho maior. Então eu tenho que tomar esse cuidado também. Outra coisa é com o processo digestório. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, existe a evolução de consistência. A gente começa com a pastosa, depois eu vou para uma alimentação branda, toda cozida, e depois eu passo a alimentação íntegra, né, que é inteira para o bebê. Quando eu sigo essas etapas, eu estimulo o processo digestório, porque o bebê está acostumado só com líquido. Então imagina, só passa líquido no trato gastrointestinal dele, de repente eu coloco inteiro para ele. Então isso também é uma coisa a se preocupar. Então não é só eu vou seguir a BLW sem orientação nenhuma. Indiscriminadamente. Então eu tenho que ter o tempo, e cada bebê tem o seu tempo. Geralmente tem aquele bebê que é mais disperso, que às vezes ele pega um alimento, ele vai ficar horas chupando o alimento e não vai ingerir a quantidade toda. E existe aquele outro bebê que come tudo e que a BLW vai ser sensacional para ele e eu não vou ter problema com a quantidade de energia e nutriente ofertada. Então é importante o acompanhamento para a gente evoluir cada etapa da forma certinha para esse bebê. Eu tô falando até pelo meu e filhos até de algumas amigas, né? Chega na hora do almoço, vamos comer? Não, tá bom, acabou. Aí se você quer, você vai lá, olha pro lado, eu quero uma gelatina, eu quero uma bala, eu quero uma madeira. Então a gente fica com aquela preocupação, não foi a comida, mas ele então ainda tá com fome. Tá com fome. Né? Então esse eu acho que é um dos maiores medos. É importante você entender que o bebê ele ainda está com leite materno ou ele ainda está com a fórmula e não ofertar outros tipos de alimentos que não sejam os dispostos e o que ele pode naquela etapa. Também tem as ordens dos alimentos, né? Alguns alimentos não são... se você não pode usar para o bebê por conta de alergia.
E existem alguns alimentos que o risco de engasgo é muito maior. Então você tem que ter aquela cautela de qual alimento que eu vou ofertar, qual alimento para aquela idade é indicado, qual não é. Então o tipo de carne na BLW é importante citar, porque como é tudo em forma de tiras, em pedaços, e a gente sempre fala, vamos seguir a BLW, dessa alimentação com a mão, então a carne, às vezes, o pedaço do bebê pode engasgar, o risco da carne é muito grande. Então a orientação é que faça com carne moída, bolinhos, como se fosse almôndegas, que aí o bebê consegue pegar, porque primeiro ele consegue pegar com a mão inteira, depois ele faz o processo de pinça. Então no processo de pinça os pedacinhos podem ser menores, né? E aí a carne, como que eu faço? Eu vou desfiar? Se for desfiar no início, ele não vai conseguir pegar. Então logo no início faz em formas de almôndega, que aí o bebê não corre esse risco e tem a disponibilidade da carne, que é rica em ferro e que o bebê precisa dessa proteína, que é extremamente importante. E eu ia te perguntar justamente isso aí. Existe alguma contraindicação? Todos os bebês podem ser introduzidos ao BLW? Existe contraindicação para bebês que sofrem de refluxo, porque esse reflexo de gag demora mais, por conta da mudança da mucosa e da acidez do estômago. Então, para este bebê, eu tenho uma cautela maior com a oferta de alimentos que eu vou fazer para ele e a consistência também. E a outra contraindicação é para bebês prematuros. Bebês prematuros, o cesto, ele tem uma idade corrigida. Então, talvez ele tenha 6 meses de vida, mas pela idade corrigida ainda não tem. Então, ele tem até 2 anos para atingir a idade cronológica com a corrigida. Então, eu tenho que atender a evolução desse bebê natural. Então é justamente, foi até bom você falar, porque no programa anterior a gente estava com a doutora Bárbara aqui, falando justamente sobre bebês prematuros, né? E a gente esclareceu todas essas dúvidas e ela realmente enfatizou isso, né? Que o desenvolvimento dos bebês prematuros, ele é um pouco mais lento. Não quer dizer que não vá ser normal, necessariamente não vai ser normal, mas ele é mais lento, como você falou. Tem bebês que não tem diferença nenhuma, que atinge a idade, pela idade corrigida, igual à idade cronológica rapidamente, com o 2º mês de vida, 3º e com o 6º mês não vai ter problema. Mas precisa de uma avaliação para poder saber se esse bebê vai ter as mesmas evoluções que uma outra criança que nasceu no tempo certo. As outras contraindicações também são com os tipos de alimentos, grãos ofertados, porque às vezes os pais acham, não, é só legumes, verduras, e aí os folhosos também às vezes deixam de ofertar, porque a aceitação do bebê, e dá para o bebê somente aquilo que ele consegue pegar e deixa de dar aos outros. Então, a alimentação pastosa faz parte da nossa vida, né? Você come um purê na fase adulta, então é importante também o bebê comer com a família, o que a família come. Lembrando que também tem evolução dos tipos, dos grupos de alimentos por conta da digestibilidade e de alergia, mas a gente tem que ir seguindo gradativamente, tem que tomar esse cuidado com a BLW. Não é porque é BLW em consistência e está tudo em forma de palito e cozido que eu posso dar todos os alimentos para o meu filho, eu tenho que seguir. Então eu preciso de uma orientação para poder saber qual o alimento, qual a forma certa, qual a consistência, qual o cozimento que eu tenho que ofertar para ele. E, então isso é importante para a gente poder seguir. E você falou dos alimentos em si. O BLW, ele funciona também com leite? Por exemplo, a evolução da criança do leite materno para a fórmula, a criança da fórmula para o leite materno, então, funciona? Ela prioriza o leite materno até o 2º ano de vida. Então, se o bebê tem o leite materno até o 2º ano de vida, não precisa ser utilizado fórmula. Alguns pais, logo que começa a alimentação complementar, mas eu quero trocar pela fórmula. Não tem essa necessidade. A gente vai achar através dos alimentos todos os nutrientes que esse bebê precisa, não tem essa necessidade. E o bebê que faz o uso de fórmula, ele vai continuar com o uso de fórmula até a idade de 1 ano ou 2 e depois vai ser introduzida a alimentação normal para essa criança. Então, assim, você vai seguir aquilo que você seguia antes do 6º mês. Então, isso é bom, gente. Então, isso daí acaba culminando com aquela pergunta, assim, quando eu devo tirar a mamadeira do meu filho, né? Sempre a criança que já faz uso de fórmula. A mamadeira, o bico da mamadeira, a partir de 1 ano já não é recomendado. Indicado. Isso. Então, a partir de 1 ano, é diferente eu dizer para você, o bebê que usa a fórmula, ele está habituado à mamadeira.
Então, a partir de 1 ano, eu já começo com copinhos, com os bicos mais duros, para esse bebê não ter alteração também na hora da deglutição. E o bebê fica mais espertinho a partir de 1 ano, então ele quer o que é mais fácil. Ah, sim. Porque as atividades, né, do dia a dia já começam a tomar o tempo dele, então ele não quer perder o tempinho. Então, por isso que nessa fase é importante tornar a alimentação atrativa. Já o bebê que mama no peito, a forma da pega dele, a linguinha, é diferente. Então, a gente já passa dos seios para este copinho, né? Então, quando eu for ofertar líquidos, eu já vou usar o copinho, porque a aceitabilidade vai ser melhor. Então, agora, para a gente encerrar, existe algum motivo para não se tentar o BLW? Não, não existe nenhum motivo. A gente pode associar os benefícios, que são muitos da BLW, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria e fazer essa fusão e tornar a alimentação do bebê perfeita e sem nenhum problema. E lembrando que a BLW é importante para esse autoconhecimento do bebê e para esse desenvolvimento. Torna a alimentação divertida, prazerosa, o bebê reconhece todos os alimentos. Então, assim, torna a alimentação algo que vai fazer parte da vida dele e que esse bebê vai ter esse momento com a família e vai se alimentar melhor ao longo da vida toda. Railane, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação, por você ter dividido com a gente aí todo o seu conhecimento e tirado também todas as nossas dúvidas, né, gente? Olha, o segundo bloco está chegando ao fim, mas eu ainda tenho mais Totalmente Mãe com vocês. Não sai daí. Você já conhece o Kids On? O relógio que mantém você e seu filho conectados onde estiverem e onde quiserem. Veja esse videozinho para melhor conhecer esse produto, claro. A Claro explica o Kids On, um relógio para crianças com monitoramento pelo smartphone. A Claro é a primeira operadora do Brasil a lançar este aparelho, que vai deixar os pais tranquilos, mesmo longe dos filhos. Para ativá-lo, basta fazer o download do aplicativo, que está disponível gratuitamente na App Store e na Play Store. Depois, é só criar a sua conta e cadastrar o número do relógio do seu filho. Você pode cadastrar até 15 números que permitem à criança fazer e receber ligações ilimitadas para celulares Claro. Também é possível definir até 10 zonas de segurança e receber alertas pelo app sempre que a criança entrar ou sair delas. No relógio, o seu filho terá acesso às funções ligação para os números cadastrados, receber mensagem de voz enviadas pelo aplicativo e botão SOS, que é uma chamada automática para um número cadastrado como administrador. Caso a ligação não seja atendida, é enviado um alerta com a sua localização para todos que possuem um relógio cadastrado no aplicativo. Além de tudo isso, ele ainda permite o envio de mensagens de voz. O Kids On funciona com o Claro Chip e o monitoramento é feito por sinal de GPS. É muito mais liberdade para o seu filho e tranquilidade para você. Vá até uma loja Claro ou acesse o site. Claro, vem ser gigante. Ficou interessado? Então procure o Espaço Claro mais pertinho de você, na Avenida Alberto Torres e agora também no Shopping Boulevard. E aí, vem ser gigante você também?